Fala, pequeno pôneis, tudo bem com vocês? Eu sou o Nathan e esse é o canal Física para P10. Estou aqui hoje para ajudar vocês do terceiro ano com as atividades do PET, volume 3, semana 5. Bom, o que a gente vai fazer no vídeo de hoje? Basicamente fazer as questõezinhas do PET. Bora para a questão de número 1? Um circuito tem 3 resistores idênticos, 2 deles colocados em paralelo entre si e ligados em série com o terceiro resistor com uma fonte de 12 volts. A corrente que passa pela fonte é de 5 mA. Qual é a resistência de cada resistor em quiloohms? Dado 1 microampere é 10 a menos 3 ampere e 1 quiloohm é 10 a 3 ohms. Bom, então vamos desenhar esse circuito aqui. Basicamente eu tenho 2 resistores em paralelos, que são resistores em fios diferentes, porém ligados aos mesmos nós. E depois do fio que resultou dessa primeira associação, eu coloco em sequência aqui um outro resistor em série. Ambos ligados a uma fonte de 12 volts, uma fonte de diferença de potencial de tensão aqui de 12 volts, que sai dela uma corrente de 5 mA. Qual que é a ideia aqui? É eu ir simplificando esse circuito até ter um único resistor, e aí quando eu tiver um único resistor que vai sair, obviamente, a mesma corrente da fonte, já que essa resistência equivalente é uma resistência que faz o papel dessas três, eu calculo aqui qual que é o valor de cada resistência. Conseguem ver aqui então algum par de resistores que está ou em série ou em paralelo? Ah, esses dois aqui estão em paralelo. Isso mesmo. Quando eles estão em paralelo, para mim achar a resistência equivalente, basta eu, quando eles são iguais, pegar o valor da resistência e dividir por 2. Então a resistência em paralelo aqui, a resistência equivalente, vai ser o valor da resistência dividido pelo número de resistores, que nesse caso é 2. Ou seja, eu posso trocar esses dois resistores aqui por um único que vale R sobre 2. Ou a gente pode fazer a soma do inverso, né? É outro jeito de achar a resistência equivalente. Bom, então redesenhando o meu circuito, no lugar daqueles dois caras lá, eu coloquei um único que vale R sobre 2, que agora ficou em série com o primeiro lá, né? E esse circuito aqui é totalmente equivalente ao anterior, ou seja, sai a mesma corrente aqui da fonte. Agora, como está em série esses dois aqui, para a gente achar a resistência equivalente, basta a gente somar R sobre 2 mais R. Quando a gente está somando fração, a gente coloca 1 se não tiver denominador e tira o mínimo múltiplo comum, né? O mínimo entre 2 e 1 é 2, 2 dividido por 2 dá 1, vezes R, R. 2 dividido por 2 dá 2, vezes R, 2R. Então a resistência equivalente aqui, R mais 2R, 3R sobre 2. Então eu posso trocar essas duas resistências aqui por uma única, que vale 3R sobre 2. E agora o nosso circuito já está na forma mais simples possível, né? A gente tem um circuito com uma única resistência, que vale 3R sobre 2, a tensão e a corrente, que é a mesma corrente que saía da fonte anteriormente. Então, para a gente calcular aqui, basta a gente usar a lei de Ohm, né? Que traça a relação entre voltagem, resistência e corrente elétrica. V é igual a resistência equivalente, nesse caso, vezes I, a resistência que eu estou analisando. A voltagem é de 12, a resistência equivalente é 3R sobre 2 e a corrente elétrica é de 5 mA. Lembrando que o texto aqui me falou que 1 mA vale 10 a menos 3, então vezes 10 a menos 3 aqui. Tudo bem? Esse 12 eu posso simplificar com 3, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 4. E agora o 2 que está dividindo vai passar multiplicando e o 5 vezes 10 a menos 3 que está multiplicando vai passar dividindo. Então a gente tem 4 vezes 2 que é 8, dividido por 5 vezes 10 a menos 3, que vai dar 8 dividido por 5 dá 1,6. 10 a menos 3, quando passa para cima, fica com expoente positivo, ohms. E esse 10 a 3, o próprio texto também me contou que ele vale 1 quiloohm, que é a unidade que ele quer, né? Então, o 10 a 3 ele é a mesma coisa que o quilo. Então, tem uma resistência, o valor da resistência de cada resistor é de 1,6 quiloohms. Portanto, a resposta certa é a letra D de dado. Bora fazer a questão de número 2? 2. A menor resistência equivalente dos circuitos a seguir é, considere as resistências, que todas as resistências são iguais. Então aqui, ó, todas elas estão ligadas em polos de mesmo nome. Como que você sabe que é o mesmo nome, Nathan? Porque se não tem resistência daqui para cá é porque não tem diferença. Pensando na lei de Ohm, a gente tem que a diferença de potencial, que é o V, é igual a R vezes I.
Mas se o R for zero, a diferença vai ser zero. Ou seja, não tem diferença, é o mesmo nó quando não tem resistência aqui. Então esse também é A, esse aqui também é A, esse aqui também é A. E aqui embaixo, se eu chamar esse de B, todos aqui vai ser B. Aqui em cima, ó, tem resistência, então muda. Mas se não tiver resistência, não muda o potencial. Ou seja, a gente vai ter o mesmo potencial aqui. Tudo bem? Ou seja, aqui todos estão em fios diferentes, mas ligados em nós de mesmo nome, submetidos à mesma diferença de potencial. Eles estão em paralelo. E para a gente achar a resistência equivalente quando todos os resistores são iguais, o tio já fez o vídeo explicando a associação de resistores, né? A resistência equivalente, basta eu pegar o valor do resistor, que é R, e dividir pelo número de resistores, que são 5. Então vai ficar R sobre 5. Ou seja, eu posso trocar esses 5 resistores por um único, que vale R sobre 5. No caso da letra B, eles também estão em paralelos, né? A mesma discussão, ligados aqui nos mesmos nós, porém agora eu tenho só 3. Então vou dividir eles apenas por 3, porque eu tenho apenas 3 resistores. Então a resistência equivalente vai ser R dividido por 3. Cada resistor em paralelo que eu coloco diminui a resistência do meu circuito. Por isso que a resistência fica menor que a resistência de qualquer um resistor. Aqui fica R sobre 3. Nesse caso aqui, estão todos no mesmo fio. Eles estão em série. Quando está em série, eu tenho que somar. Então vai ficar a resistência equivalente igual a R mais R mais R mais R. Ou seja, 4R. Então posso trocar aqueles 4 resistores por um único que vale 4R. Nesse caso aqui da letra D, eles também estão em série. Para achar a resistência equivalente, basta fazer R mais R mais R. Ou seja, a resistência equivalente é de 3R. E para fazer a letra E, eu já tenho só um. Então a resistência equivalente é a própria resistência aqui. Na letra D é 3R e na letra E é R. Então aqui, a menor resistência equivalente dos circuitos é qual? Bom, qual que eu posso trocar o circuito todo por uma resistência de menor valor? Letra A, né? Porque é R sobre 5, é o valor da resistência dividido por 5. Em todos os outros casos, o valor da resistência é maior. Então a resposta correta aqui é a letra A. Tudo bem? Bora fazer a questão de número 3? 3. Na associação de resistores, figura abaixo, R1 vale 8, R2 vale 12 ohms e R3 vale 1,2 ohms. E a fonte de tensão aqui ela é de 24 volts. Tudo bem? Conseguem ver que o R1 e o R2 estão em paralelo? Quando eles estão em paralelo, para mim achar a resistência equivalente, agora elas têm valores diferentes, basta eu fazer a soma do inverso, ou para 2 resistores eu posso fazer o produto pela soma. R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. A resistência em paralelo então vai ficar 8 vezes 12 dividido por 8 mais 12. Aqui vai dar 16, 96 dividido por 20, que vai dar 48 dividido por 10, ou seja, 4,8 ohms. Ou seja, no lugar daqueles 2 resistores, eu posso colocar um único que vale 4,8. Então, troquei esses dois aqui por um único que vale 4,8. E o R3 eu não mexi nele, ele continua valendo 1,2 ohms. E a fonte continua sendo os 24 aqui. Agora conseguem ver que esses dois aqui ficaram em série? Se eles ficaram em série, para mim achar a resistência equivalente aqui entre eles, que eu vou chamar de RS, resistência em série, é só somar 4,8 mais 1,2. Isso aqui vai dar 6 ohms. Ou seja, eu posso trocar esses dois aqui por um único de 6 ohms, tá bom? Então, meu circuito resultante, né, o meu circuito equivalente fica assim, com uma resistência de 6 ohms e uma fonte aqui de 24 volts. Vamos lá, a intensidade da corrente elétrica no resistor R3 é de 6. Vamos calcular isso aqui. Então, vamos calcular a corrente que sai da fonte? Vamos pegar o circuito mais simples para isso e utilizando a lei de Ohm aqui, a gente tem que V igual a R vezes I. A voltagem é 24, a resistência é 6 e eu quero a corrente. A corrente então vai ficar o 6, que está multiplicando, vai passar dividindo, né? 24 dividido por 6, que é 4 amperes. Ou seja, no meu circuito vão sair uma corrente aqui de 4 amperes, ou seja, é o que vai passar lá, né? Aqui esses 4 amperes vão se separar.
quando eles chegarem aqui nesse fio, uma parte vai passar por cima e uma parte vai passar por baixo. Eu não sei o valor, mas sei que a soma dos dois dão 4. Depois que eles passarem lá pelo resistor R1 e R2 respectivamente, eles vão voltar a se juntar e eu vou ter 4 amperes aqui de novo. Então aqui já dá para responder a letra A, que no R3 a corrente que passa é 4 amperes e não 6. Então ela está errada. A voltagem no resistor R2 é de 16 volts. Bom, galera, os 24 volts se distribuem nessa associação em paralelo e nesse resistor. Vamos ver qual que é a tensão que é submetido o R3? Vai ser a voltagem 3, a resistência 3, vezes a corrente que passa nele aqui. A resistência dele é 1,2 vezes o I, que vale 4. Então aqui vai ficar 4,8 volts. Ou seja, desses 24 volts aqui, 4,8 ficam no R3 e o restante ficam aqui nesses polos, né? Nessa diferença de potencial, nessa associação aqui. Ou seja, 24 menos 4,8 ali vai dar 19,2 volts aqui para essa associação. Tamo junto? Então aqui também está errado, né? A voltagem no resistor R2 é a voltagem dessa associação, desses polos aqui, que é 19,2 volts. A intensidade da corrente no resistor R1 é de 2,4. Aí agora a gente precisa calcular de novo, né? Pensando aqui só no R1, a gente tem que V1 é igual a R1 vezes I1, né? Qual que é a voltagem que ele está? É a voltagem da associação, 19,2. A resistência dele é 8 vezes I1. Então o I1 aqui vai ser 19,2 e o 8 que está multiplicando vai passar dividindo, que vai dar 19 por 8 vai dar 2, sobra 32, 2,4 amperes. Observe que quanto menor a resistência, mais corrente passa, o que faz sentido. Se aqui é 2,4 amperes, aqui embaixo, para inteirar os 4 que estão chegando, vai ser 1,6. Maior resistência, aqui embaixo é 12, fica com menor corrente. Quanto maior resistência, mais difícil de passar. Então aqui o valor bateu, né? O valor está certo aqui, parece ser a letra C. O resistor equivalente da associação é 5, não, né? A gente achou aqui que é 6. Então a resposta certa aqui é a letra C. Tudo bem? Bom, bora fazer a última questão então, questão de número 4. 4. No circuito elétrico representado no esquema abaixo, a corrente no resistor de 6 ohms é 4 amperes e no de 12 é 2 amperes. Nessas condições, a resistência do resistor R e a tensão U aplicada entre os pontos C e D valem respectivamente. Bom, se está chegando 2 amperes aqui do fio de cima e eu tenho uma corrente aqui embaixo, que eu vou chamar de I por enquanto, que resulta nessa corrente que passa aqui desce 2 e aqui sobe essa corrente aqui de baixo que eu estou chamando de I. Concorda que 2 mais I tem que dar 4? Então quanto tem que valer o I, pessoal? Esse I aqui vai ter que valer 2 amperes. Concordam comigo? Então aqui esse I que passa nessa associação aqui de baixo, que é uma associação em série, é 2 amperes. Logo, a corrente que chega aqui nesse de 6 ohms é uma corrente de 4 amperes. Se esses dois aqui de baixo estão em série, eles estão no mesmo fio, sem nenhuma emenda entre eles são percorridos pela mesma corrente elétrica, eles estão em série. Para mim achar a resistência equivalente em série, basta eu somar os dois. Então a resistência ali equivalente, que eu vou chamar de RS, nada mais é que a soma dos dois, ou seja, 3 mais R. Então eu fico com um único resistor que vale 3 mais R aqui. No lugar dos dois eu coloco um único que tem esse valor. E agora o daqui de baixo ficou em paralelo com o ali de cima. Se eles estão em paralelo, eles estão submetidos à mesma diferença de potencial. Vou chamar esse aqui de cima de 1 e esse aqui de baixo de 2. Se eles estão em paralelo, significa que a tensão no fio de cima é igual à tensão no fio de baixo. E pela lei de Ohm, eu posso calcular essa tensão como a resistência lá no fio de cima vezes a corrente que passa lá pelo fio de cima. Isso é igual à resistência do fio de baixo vezes a corrente do fio de baixo. Lei de Ohm fala que V é igual a R vezes I. Só troquei o V pelo que ele vale, né? Por como eu calculo ele. O R no fio de cima é 12 e a corrente é 2. O R do fio de baixo é 3
mais R e a corrente também vale 2. O R está multiplicando o I, então eu vou colocar em parênteses aqui. 2 multiplicando dos dois lados eu posso cortar. Então aqui vai ficar que o R é igual a 12 menos 3. O 3 estava somando, passa para o outro lado subtraindo. Ou seja, o R vale 9 ohms. A gente já descobriu uma parte, na verdade a gente já descobriu a resposta, né? A resposta é a letra E. Então se esse R aqui vale 9, eu tenho que a resistência total aqui no fio de baixo, ela vale 12, né? No total aqui eu tenho 12 ohms também. O que faz total sentido, porque a corrente só se divide de forma igual quando a resistência nos fios também é igual. Então aqui como que a gente acha a resistência equivalente aqui entre esses dois? A resistência equivalente entre esses dois aqui, já que eles estão em paralelo, eu posso fazer o produto pela soma, a soma do inverso, ou como eles são iguais, pegar o valor da resistência, que é 12, e dividir pelo número de resistores, que é 2. 12 dividido por 2 é 6 ohms. Então posso trocar aqueles dois caras lá por um único, que vale 6 ohms aqui. Então aqui ó, eu tenho 3 resistores agora que estão em série. Como eles estão em série, para mim achar aquela resistência equivalente ali, basta eu somar. Então a resistência em série é 6 mais 6 mais 6. Essa resistência em série vai ser igual a 18 ohms. Então posso trocar aqueles 3 resistores lá por um único que vale 18. E agora ficou fácil de eu achar a tensão do circuito, já que eu tenho a resistência equivalente do circuito aqui. É só a gente usar a lei de Ohm de novo. V é igual a R vezes I. Então o V vale quanto? É o que eu quero. O R vale 18 e o I vale 4, que vai dar 4 vezes 8, 32, ou seja, 72 volts. Portanto, a resposta é a letra E mesmo. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que o tio tenta ajudar. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero sinceramente ter ajudado vocês. Se eu ajudei, peço que compartilhe com seus colegas para que a gente possa ajudar mais pessoas. Feliz Natal, pessoal! Até mais! Forte abraço! Tchau!